Beijo. Beijo. Você se quelele África, malo pagamisum pondolayo, itai mitanzazo etu, osi se quelela China, usa puluayo, hey, morena buluca, se chabatayetu. O Felicetinho Lima Tenero. E a gente encerra então com Samba de Vila Isabel. Beijo pra vocês. Tamo junto, meu povo. Beijo. Beijo no coração. Vamos que vamos. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento: Faculdade São Leopoldo Mandic. Transforme a sua carreira. Pós é na Mandic. Pouso Alegre ilustrando a sua tela na abertura do EPTV1. Sábado de muitas nuvens, por enquanto tem sol na cidade. Neste momento, 23 graus, mas a possibilidade de chuva continua. Já já tem a previsão do tempo com todos os detalhes para você. Muito boa tarde, é uma honra ter a sua companhia neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Este, inclusive, é um dos nossos grandes destaques de hoje. E você vai ver também. O primeiro dia de provas do Enem será neste domingo. Mais de 3 milhões de estudantes vão fazer, além de outras disciplinas, a redação. Ao vivo, nós vamos conversar com uma professora que vai trazer as últimas dicas para que os estudantes possam se sair bem na prova. A nossa equipe está de volta à cidade de Extrema, cidade que foi bastante prejudicada pelas chuvas na manhã dessa sexta-feira. Hoje o sol favorece e o dia é de contar prejuízos. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes dentro do EPTV1. Meio-dia e 2 minutos, a gente abre essa edição do nosso Jornal da Hora do Almoço com a notícia dos alagamentos em Lambari. A chuva começou na última quinta, mas o volume maior foi ontem e deixou várias ruas do bairro Corredor alagadas e cheias de lama. Hoje de manhã teve chuva também. Essas imagens aí foram enviadas por moradores e mostram os estragos, muita água na cidade. Segundo a prefeitura, a situação se agravou por causa de uma barreira de sacos de areia que se rompeu no alto do bairro Corredor. Essa barreira teria sido feita pelos próprios moradores. Nossa produção está em contato com a Defesa Civil e, se chegarem mais informações, claro, a gente repassa para você ao longo desta edição, tá? Agora a gente atualiza a situação dos estragos também causados pela chuva em Extrema. Na cidade, choveu em 24 horas, o que estava esperado para mais da metade do mês de novembro, gente. Velber Viana está no município e traz as informações ao vivo. Velber, muitos moradores limpando a casa aí hoje ainda. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, honrosa audiência do EPTV1. Sim, hoje é um dia de limpeza para muita gente. Antes de qualquer coisa, destacar a nossa felicidade à medida que nós vínhamos para a cidade. Quando chegou ali na região de Itapeva, a gente estava se aproximando de Extrema. O sol, com o ar da graça, assim como agora, estava forte e isso nos felicitou. Por quê? Afinal de contas, isso contribui para que não ocorra novos eventos e, claro, seja feito o rescaldo, a organização, a contabilização dos prejuízos que, felizmente, são só materiais. Ninguém ficou ferido ou então houve situações mais graves por causa dos incidentes da chuva aqui em Extrema. Nós tivemos em um bairro aqui próximo, o Ponte Nova, onde por lá o muro de um condomínio caiu, cedeu e aí teve também o deslizamento de terra. Isso foi em cima da laje da casa do fundo. E aí o morador hoje teve que fazer todo o escoramento, teve que fazer a limpeza, mas repito, sem ferimentos. A situação foi a seguinte: ontem aqui em Extrema, como a Suzana já destacou, teve uma chuva considerável. Choveu em 24 horas cerca de 100 milímetros. Isso era 70% do esperado para todo o mês de novembro. E aí muitos estragos registrados, mas muitos estragos pontuais.
nós tivemos a queda de um muro com cerca de 5 e 6 metros aqui no bairro Tenentes. Nós tivemos também essa situação do condomínio lá do Ponte Nova e em um hotel os hóspedes ficaram praticamente ilhados. Isso porque houve o alagamento, houve também uma quantidade de lama que desceu para o estacionamento do hotel e aí os carros ficaram ilhados, os hóspedes também, consequentemente. Eu estive lá no hotel hoje. Tudo limpo e o prejuízo foi só esse, da limpeza. Não teve estragos, não teve feridos, não teve dano na estrutura do hotel e isso também nos deixou felizes, isso também nos tranquilizou. Um outro ponto específico de incidente foi aqui no bairro Tenentes, próximo aqui à esquina da rua Rita Caetano, para ser melhor, onde houve a queda desse muro. Esse é o muro que eu me referi, com altura entre 5 e 6 metros. Cedeu, consequentemente houve o deslizamento de terra. Esse é o cenário de destruição provocado pela chuva. O Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, decidiu colocar essa lona aí, tá? E o trânsito foi impedido no local, pelo menos na parte de cima. Não pode haver trânsito algum nesse local, até pelo medo de ocorrer novos deslizamentos. Mas a cena é essa, como resquício da chuva de ontem. Os bombeiros consideraram também que 2 casas estavam numa área de risco, por isso as famílias tiveram que deixar o local. Por aqui, o sintoma, a sensação, ou melhor para usar o termo correto, a sensação é de reorganização e uma reorganização grata, por não ter havido feridos, porque quando a gente vê uma cena como essa, a preocupação é tão somente essa. E de novo, o sol traz a satisfação, o sol traz a condição dessa reorganização ocorrer mais rápida. Mas as precauções continuam por parte do Corpo de Bombeiros e por parte da Defesa Civil. O primeiro ato foi o fechamento da rua, fechamento para o trânsito, a colocação de lonas nos 2 pontos, tanto aqui quanto no bairro Ponte Nova. E lá no hotel, onde tinha aquelas imagens bastante impactantes, a situação é de 0 problema. Não houve prejuízo, por lá tudo ocorre normalmente. Sorte à extrema para se reorganizar dessa chuva que causou esses desastres aqui. Com você, Suzana. Te agradecemos pelas atualizações, viu, Velber? Boa tarde. E será que tem previsão de mais chuva para extrema? Larissa Cutter conta pra gente. Boa tarde, Larissa. Olá, a frente fria ainda provoca chuva no sul de Minas, mas os volumes previstos são menores. A chuva mais volumosa, carregada, caiu ontem mesmo. Em extrema condição de tempo nublado, a temperatura não passa de 23 graus. Ao longo do dia, inclusive, o tempo pode até ficar mais firme. Nas cidades com previsão de chuva nesse sábado, as pancadas podem ser fortes, só que devem ser rápidas e mais isoladas. Termômetros na casa dos 24 graus em Areado e Varginha, máxima de 23 em Bom Sucesso e Nazareno. Itamonte e Itaiandu continuam em alerta por causa do risco de alagamento. A Defesa Civil está monitorando o nível do rio Capivari e pede atenção aos moradores das áreas que costumam inundar. Mas no domingo, boa notícia, as instabilidades vão estar mais afastadas e o tempo fica mais aberto em alguns lugares. Em Itamonte, mínima de 15, máxima de 24 graus e em Itaiandu, cenário muito parecido, mínima de 16 e máxima também de 24. Educação agora tem muito estudante com frio na barriga. O Enem 2021 começa amanhã em todo o país. Mais de 3 milhões de inscritos vão fazer as provas de linguagens e códigos, ciências humanas e redação neste domingo. E ainda dá tempo, né, gente, de pegar algumas dicas que podem ajudar os candidatos. João Daniel Alves tem essas orientações para a gente ao vivo. Boa tarde, João. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, mais de 3 milhões de estudantes vão às provas amanhã, primeiro dia de provas do Enem 2021. Amanhã os estudantes farão prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. E é para falar sobre a redação que eu vou conversar agora com a professora Maria Emília Cruz Torres, professora de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Alfenas.
Professora, quais são as orientações que a senhora dá, então, para os estudantes que vão fazer a redação amanhã? Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante ao convite da EPTV, agradecer muito aos rapazes Marcelo e João, que tão delicadamente estão aqui me dando maior suporte para essa hora. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vou traçar a minha fala em duas breves colocações. A primeira colocação é para falar sobre a composição do texto mesmo, a escritura do texto. Todos os alunos que vão fazer prova amanhã, eles estudaram muito no ensino médio, com certeza seus professores os orientaram muito sobre a estrutura composicional da redação do Enem. Então, só para reforçar, leiam com muita atenção os pressupostos que vêm na própria questão. A partir daí, tracem os seus objetivos de escritura, façam um layout com um breve resumo para vocês colocarem os tópicos principais que vocês conhecem sobre aquele tema. Por quê? Na sua redação você vai mostrar que conhece alguns elementos, que você tem informações sobre aquele tema e que você sabe se expressar por escrito, porque você precisa demonstrar que além do conhecimento você sabe escrevê-lo, sabe colocá-los num texto. Outra coisa que não se devem esquecer jamais são os elementos relacionais, que são os elementos que vão dar liga ao seu texto. Eles são o seu suporte para a sua sustentação argumentativa. Que elementos são esses, professor? Os elementos geralmente são as conjunções, as subordinativas e as coordenativas, e outros também, né? Alguns deíticos, além disso e tal, mas porém, portanto, se bem que, apesar disso, são elementos muito fortes na construção dessa sustentação argumentativa. Não se esquecendo, na fase final do seu último parágrafo, digamos assim, você retomar a sua tese inicial e fazendo a sua intervenção, que é a sua sugestão naquele momento. E aí eu entro no meu segundo tópico, João, que é: em vista da situação corrente, que estamos tendo alguns problemas em relação aos conceitos, né, as concepções que permeiam o Enem, temos que partir do princípio que este ano as concepções são diferentes dos anos anteriores. E, para tanto, o que eu aconselho? Não leiam nada de hoje para amanhã, vão descansar. É dia de descansar, é dia de não ficar debatendo sobre temas possíveis ou impossíveis, porque isso não vai adiantar muita coisa, não. O que eu digo é o seguinte: atenham-se apenas a serem objetivos, claros e pragmáticos, sem grandes reflexões filosófico-críticas ou crítico-filosóficas, e sem grandes julgamentos de valor. Não é o momento agora. Sejam apenas informativos e apenas muito claros, muito objetivos. Apenas isso. E releiam várias vezes o seu texto, sem grandes questionamentos críticos. Tudo bem, pessoal? E boa prova a todos, é o que eu desejo. Professora, nós que agradecemos a sua participação aqui. Eu, particularmente e publicamente, agradeço a senhora ter feito parte da minha formação. Foi minha professora. Que coisa Muito obrigado, boa. Uma boa tarde. Que viu? coisa boa, João. Um prazer imenso, tá? Obrigada. Que bom estar aqui com você. E agora ser professora da sua esposa. Você também, exatamente. Isso é fantástico. Obrigado, viu, professora? Um abraço. Obrigada. Tá, então a gente falando ao vivo com a professora Maria Emília Cruz Torres, professora de cursos de graduação e pós-graduação da Unifal. Ela desejou boa prova a todos os alunos e nós também, é claro, né, Suzana? Desejamos boa prova, sucesso a todos os estudantes, principalmente agora com essas dicas, que eles possam sair-se ainda melhor na redação, né? Dicas valiosíssimas da dona Maria Emília. Sigam. Obrigada, João, e até já. Hoje, gente, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Uma das lutas da população preta é o acesso e a permanência nas universidades. Aqui no sul de Minas, a ONG Educafro, formada por professores voluntários, oferece cursos pré-vestibulares para este público e também parcerias com instituições de ensino que dão bolsas de até 100%. Mas para a ONG permanecer funcionando, tem sido um desafio. Uma ONG que tem como objetivo promover a inclusão da população negra e pobre nas universidades públicas e particulares, com bolsas de estudos.
A Educafro conta com professores voluntários que ajudam a transformar a realidade de negros na educação. A Daiane é aluna do programa Em Passos e sabe como ele ajuda no desenvolvimento profissional. Para mim, estar na Educafro, fazer parte da Educafro é muito gratificante, porque mesmo se a gente não consegue, nós temos professores prontos para nos ajudar, nos ensinar até a gente entender, até a gente aprender. Geralmente as turmas iniciam ali de 30 a 40 alunos, inclusive com lista de espera, né? Então esses alunos entram no cursinho e passam a ter ali as matérias, né, convencionais, que é português, matemática, física, química, além da matéria cultura e cidadania também, onde passa uma visão mais progressista também das atualidades, enfim, das questões que podem cair no Enem ou na universidade. O Jorge foi professor de redação do Educafro em Varginha. Ele conta que as atividades foram encerradas. Tinha uma classe, eu acho que tinha mais ou menos uns 40 a 45 pessoas e as minhas aulas constantemente sala cheia. Então, essa oportunidade que eles viram com o Educafro para melhorar a condição deles, escolar principalmente, para competir com o mercado, funcionou muito bem. É uma pena que de repente parou e eu nunca mais tive notícias. A Lavínia é estudante do ensino médio e sabe bem que um programa como esse auxiliaria em sua formação profissional. Iria ajudar bastante, porque ia ser assim, um curso em que você teria mais acesso, sabe? Por ser uma pessoa negra, então teria mais vagas para essa área, para as pessoas dessa etnia. Uma pesquisa mostra que o acesso ao ensino superior ainda é altamente desigual. Em 2018, 36% dos brancos estavam cursando graduação ou já estavam formados, enquanto entre os negros, 18%. O estudo traz a questão racial como marcante. A conclusão do ensino médio foi alcançada em 2018 por 76% dos jovens brancos, entre 18 e 29 anos. Mas entre os negros foi de somente 60%. Mesmo assim, quem está envolvido na causa não deixa de sonhar com um mundo sem tantos abismos entre negros e brancos. Aos poucos, iniciativas vêm ganhando espaço. O Dandara, programa de extensão da Universidade Federal de Alfenas, foi inaugurado nesta quinta-feira e terá duração de 2 anos. O objetivo é estimular a reflexão acerca da identidade negra e promover o pensamento crítico sobre o racismo estrutural presente na sociedade. Uma das idealizadoras do programa e professora da Unifal explica que ele é dividido em etapas, mas ressalta que é importante envolver a comunidade nas discussões raciais. É um programa amplo, que vai ter duração de 2 anos e que se divide em 5 ações. É um programa voltado para a comunidade acadêmica, independente da raça, da identidade de raça, né, de como se autodeclara, e para a comunidade como um todo. Porque o racismo é uma questão que deve ser discutida com todos, deve ser combatida por todos. É óbvio que a gente vai discutir questões identitárias negras, mas é importante que os brancos estejam nesse debate para que o racismo seja erradicado, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos sejam vistos e identificados como cidadãos plenos. Sobre o fechamento do núcleo do Educafro em Varginha, o coordenador do Núcleo de Educação da ONG, César Augusto, informou apenas que isso ocorreu numa gestão anterior à dele e, por isso, não soube explicar os motivos. E nós precisamos continuar falando sobre o racismo, infelizmente ainda tão presente entre nós. Falta respeito, tolerância, igualdade. Nós convidamos o doutor em Linguística e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unifal, Jackson Souza, para ajudar a gente a entender como comportamentos racistas atrasam o desenvolvimento de toda a sociedade. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Suzana. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. A gente que agradece pela disponibilidade, viu? Para começar, explica para a gente, por favor, o que é o racismo?
Suzano, o racismo, infelizmente, é uma ferida na nossa sociedade e é uma forma de, como você bem colocou, de violência, de opressão, mas também uma forma de organizar a sociedade, né? Então, a gente hoje está pensando, estamos refletindo aí sobre esse racismo estrutural, como ele estrutura a sociedade, onde ele posiciona a pessoa negra, né? Então, e a gente começa a naturalizar como a gente enxerga a pessoa negra na sociedade. Então, quais são as profissões que essa pessoa negra pode exercer? Quais os lugares onde essa pessoa negra pode ou não pode transitar, né? E isso da percepção da pessoa não negra para a pessoa negra. E da pessoa negra, ela também não se sente pertencente àqueles lugares. Por exemplo, ela não se sente pertencente à universidade, ela não se sente pertencente a, por exemplo, a desfrutar aí de um transporte aéreo, por exemplo, ou transitar nos corredores de um shopping sem ser perseguido, sem sofrer violências assim. Então, o racismo é uma ferida, é uma forma de opressão, mas infelizmente também é uma forma de naturalizar essa organização tão desigual na sociedade. Agora explica pra gente, por favor, em que o racismo estrutural prejudica a coletividade social. Para a gente entender, Suzana, de uma maneira mais simples, é impossível que duas pessoas elas consigam chegar no mesmo lugar, sendo que uma dessas pessoas está atrasada para esse compromisso, né? Então, dizer, por exemplo, que é somente a pessoa estudar, é somente a pessoa negra se esforçar que ela vai conseguir chegar lá, é uma falácia, uma mentira, porque a gente tem um atraso histórico sobre a pessoa negra, né? Então, a gente viu na reportagem os números aqui que demonstram, por exemplo, o déficit que a gente tem educacional. Então, não basta somente a pessoa querer estar na sala de aula, desejar cursar a universidade, se as nossas vagas ainda estão sendo discutidas, se a pessoa negra, né, o corpo negro, quando entra na sala de aula, ele precisa, além de lidar com as questões universitárias de estudo, ele precisa pensar nas questões econômicas que vão sustentar a casa dele, né? Então, existe um atraso e é impossível com que as pessoas negras consigam chegar nos mesmos lugares, tendo as mesmas oportunidades, o que é uma mentira. Jackson, sobre o dia de hoje, a gente precisa muito reforçar que não é uma data de celebração apenas, né? Mas sim um dia para se falar sobre os problemas enfrentados pela população preta no Brasil. E não são poucos esses problemas. Exatamente. Não tem como a gente pensar o dia de hoje como uma celebração, mas como uma lembrança, como um apontamento, não somente das coisas que nós e os direitos que já nos foram garantidos, com bastante luta, com bastante resistência e com sangue também, em alguns momentos da história a gente pode pensar sobre isso, mas é também um dia para apontar aquilo que ainda nos falta. Então não é um dia de celebração, é um dia, obviamente, de exaltar a cultura negra, a cultura que está tão atravessada na nossa sociedade, que nos constitui enquanto sujeitos brasileiros, e aí constituem também pretos e não pretos, né? Negros e não negros, mas também para um dia de lutar, de resistir, de apontar, de reivindicar os nossos direitos. Para a gente finalizar, Jackson, nesta data, as pessoas costumam, refletir mais sobre as atitudes racistas, se preocupar mais em respeitar o povo preto, mas isso não pode se limitar ao dia de hoje, né? Precisa ser constante. Exatamente, Suzana, muito bem colocado. Quando a gente pensa nesse racismo estrutural, ele ativa em nós e organiza na nossa sociedade aspectos conscientes e inconscientes também, né? Então, eu toquei num ponto que é esse racismo estrutural um pouco mais inconsciente, que a gente naturaliza e passa a enxergar a sociedade e não questionar porque existem poucos negros na sala de aula, porque existem poucos médicos negros, poucos professores negros, né? Então, a gente passa não a questionar tudo isso, então de uma maneira inconsciente. Mas no nosso dia a dia, a gente acaba reproduzindo aí algumas atitudes também conscientes, como piadas, palavras, mas também de maneiras conscientes. Aí a gente cai no âmbito talvez mais jurídico e penal da questão, né? Então a gente pode cometer crimes até individuais, que seria categorizado hoje pela Constituição como injúria racial,
e também crime de racismo, então, ao coletivo. Então, precisamos discutir isso o ano todo, pensar nessas questões o ano todo, para aí não nos enquadrarmos como pessoas que cometem esse tipo de crime também. Belíssimas palavras, Jackson. Precisamos colocá-las em prática. Urgente. Obrigada, viu? Boa tarde. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo agora, 12h24, e a dengue é um dos nossos assuntos no próximo bloco. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Doença. Diante da Covid-19, muita gente acabou se esquecendo, da dengue, mas o risco está aí, principalmente neste período chuvoso. A gente volta já. O romance entre Dom Pedro e a Condessa está ameaçado. Conseguimos manter esse segredo durante todos esses anos. Nós precisamos evitar que o príncipe Augusto descubra sobre nós. Hoje, nos tempos do imperador. Tá sentindo esse clima tomar conta das ruas? Tá todo mundo reaquecendo os motores na cidade. E nada melhor que curtir tudo isso dentro do Chevrolet Cruze, com tecnologias semi-autônomas, como a frenagem automática de emergência e o assistente de permanência em faixa. E o melhor, hein? Você leva o Cruze com taxa zero em 36 parcelas. É bom, né? Visite o site ou vá à concessionária Chevrolet mais próxima de você e aproveite. Adivinha só quem está prestes a aparecer aqui na tela da Globo? O seu negócio. Sim, é isso mesmo. Você já pode anunciar aqui, através da plataforma Globosim. Lá você pode simular o lançamento da sua campanha, criar o seu próprio comercial ou enviar um vídeo já produzido. Você tem tudo na mão para fazer barulho na sua região. O melhor? O primeiro vídeo é grátis. E você ainda ganha um cupom de desconto na segunda compra. Acesse globosim.globo e experimente. Simule, anuncie. Quem anuncia na Globo aparece na TV para um mundo de consumidores. Globo e EPTV é sim para o seu negócio. Comunicado: o aplicativo PubDriver está cadastrando motoristas de aplicativos do sul de Minas e informa que não cobra nenhuma taxa percentual sobre o valor das corridas. Quer aumentar seus ganhos como motorista de aplicativo? Então baixe o PubDriver e faça seu cadastro. Prêmio Profissionais do ano 2021. Esses são os finalistas da categoria regional Sudeste Capitais Campanha. Pagamentos no WhatsApp. Parabéns pra você. Cético. Tem cartomante que faz check-up? Paz no caos. A tranquilidade no olhar de quem olhou no quinto andar. E o vencedor é Pagamentos no WhatsApp. Pai, esse dinheiro aí é pra você comprar alguma coisa pra sua casa nova. Prêmio Profissionais do ano 2021. Show de prêmios fim de ano é na Maxu. A cada R$60 em compras, ganhe um cupom e concorra. Macarrão Vilma, R$ 3,49. Linguiça Pif Paf, R$ 14,49. Iogurte Paulista, R$ 6,79. Rede Maxu, sempre mais por você. No Globo Rural de amanhã, o cultivo de tomate em estufa de vidro. Um investimento alto para produzir mais e com qualidade. A transformação do esgoto em adubo seguro e eficaz. Alta no preço do boi. Chuva na Bahia. A safra da batata doce em São Paulo. E do fumo no Rio Grande do Sul. Você sabe a diferença entre café que bebe e café que não bebe? Veja no Globo Rural. Amanhã, 8h20 da manhã. O Terra da Gente está imperdível, viu? Olha só o que vem aí depois do Jornal Hoje. Fim de semana é momento de relaxar. E no Terra da Gente, o convite é para você fazer isso, junto à natureza. O Terra da Gente faz um tour pelos principais destinos do estado de São Paulo, onde a rota leva ao sossego. Ambiente perfeito para quem quer esfriar a cabeça, relaxar e se conectar com a natureza. Lugares que guardam joias raras e cenários que carregam as baterias de qualquer um. Experiências para viver em família e se reconectar com a simplicidade da vida. E o programa tem mais. Já imaginou ser babá de borboleta? Pois é, o Sesc Pantanal contrata moradores para ajudar num trabalho de conservação dessas espécies cheias de encanto.
E hoje tem peixe na hora do rancho. Você vai aprender o preparo de um abadejo à moda do rancho. É muito cremoso. Eu não preciso nem falar, né? É só mostrar aqui pra vocês. Não perca, é daqui a pouco. A gente se vê depois do Jornal Hoje. E depois do Terra da Gente tem o Mais Caminhos. Dá só uma olhada no que a turma do programa preparou. Olá pessoal, boa tarde. Logo mais a gente vai trazer histórias incríveis para celebrar e refletir sobre o Dia da Consciência Negra. Que tal curtir esse sábado com o dono dessa voz aí? Logo cedo definido pela voz e sua cor, esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou, mas agradece. E no Dia da Consciência Negra, a gente vai mostrar a história da Areta Duarte, que através do reciclável conseguiu realizar o sonho dela de atingir o cume do Everest, gente. Como é que será que tá a vida dela agora, hein? Ela vai contar tudinho pra gente aqui no Mais Caminhos. Gente, você tem coisas que não faltam na nossa região, são belas paisagens e muita história para contar. Esse é o primeiro episódio de uma série de fazendas históricas que nós vamos visitar. Bora comigo? Gente, o programa tá imperdível, feito pra vocês, logo depois do Terra da Gente, no Mais Caminhos. Agora, 12:30, hora do nosso quadro semanal sobre saúde, o Pergunte ao Doutor, aquele momento em que nós tiramos as suas dúvidas com a ajuda de um especialista. Como novembro é o mês dedicado à saúde dos homens, hoje vamos falar exatamente disso, tá? Infelizmente, o preconceito, a vergonha e as barreiras culturais ainda mantêm eles longe dos consultórios médicos. Doutor Iago Prado Dávila Jacinto, clínico geral e intensivista da Santa Casa de Alfenas, aqui com a gente para um bate-papo. O WhatsApp continua aberto a perguntas, tá? O número aparece aí na sua tela, 99888-8888. Doutor Iago, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Obrigado a vocês pela oportunidade. Lembrando também que eu trabalho com saúde da família na cidade de Alterosa. Então, eu pego sempre esses casos com os pacientes aí que vão para a prevenção. Tá certo, um vasto currículo, né? Doutor, a campanha Novembro Azul tenta criar a conscientização sobre a saúde integral do homem, né? Porque ainda hoje persiste o hábito masculino de procurar atendimento médico apenas diante da doença. De que forma isso pode ser prejudicial? É muito prejudicial, Suzana, realmente. O Centro de Referência de Saúde do Homem de Belo Horizonte tem uma estimativa de que 60% dos homens só procuram atendimento médico depois das fases mais graves da doença. Isso prejudica de muitas formas, especialmente porque um diagnóstico precoce pode nos trazer os benefícios de cura, aumenta muito as chances de curas e também pode nos ajudar a não aumentar as chances de complicações e internações desses pacientes. Doutor, o Novembro Azul foca bastante no câncer de próstata. Inclusive, nós recebemos perguntas de telespectadores sobre isso. Ricardo Marcelo, de Alterosa, quer saber qual a idade correta para fazer o exame de próstata e quais cuidados para evitar esse tipo de câncer. Sim, não existem cuidados claros para prevenção do câncer de próstata, e sim tentar fazer o diagnóstico precoce. Então, a partir dos 40 anos, todos os homens devem procurar os centros de saúde, especialmente os PSFs, que agora, nesse período, a gente tem várias campanhas em todas as cidades para fazer o toque e o PSA. Não adianta as pessoas pensarem que só o exame de sangue, que é o PSA, já basta. Não, é complementar ao outro. Você tem que fazer o toque e o exame do PSA. É importante que seja feito os dois. E lembrar também que não é só em novembro que isso é feito, nós fazemos durante o ano todo. O paciente, qualquer sintoma diferente que ele sentir, principalmente na hora de urinar, que às vezes ele sente umas dificuldades para urinar, esse paciente deve procurar o sistema de saúde para poder fazer essa investigação. Doutor Laércio da Silva, ele é de Alfenas e gostaria de saber se não existe algum outro tipo de exame, algum outro método que não seja o toque para fazer aí o exame da próstata.
Olha, existe um preconceito muito grande dos homens mesmo em relação ao toque, mas isso é um exame completamente simples, é muito fácil de ser realizado e é um exame que o SUS consegue disponibilizar, porque o próprio médico pode fazer. É um exame de triagem geral. É lógico que depois do exame de toque e do PSA, se algum dos dois vier alterados, a gente vai lançar a mão de outros exames, como o ultrassom, por exemplo. Mas o toque é o exame mais fácil, mais barato, e que há uma acurácia muito boa para a gente determinar, porque tem que lembrar que o exame de toque, ele é um exame de screening, ele é um exame de rastreio. Então, se vier alterado, o paciente ainda vai fazer novos exames, mas é o melhor exame e deve-se abandonar esse preconceito, que é super simples, fácil de ser realizado e não tem nenhum tipo de desconforto, nem nada disso para o homem. Falou tudo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela ajuda. Boa tarde. De nada, boa tarde. Até a próxima. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Dengue, uma doença que pode ser grave, viu, e até matar. A campanha alerta para a importância de evitar a reprodução do mosquito que transmite não só a dengue, como também a zika e a chikungunya. É um problema sério, gente, de saúde pública, sobretudo nessa época do ano, né? Chuva, calor, isso favorece a multiplicação do Aedes aegypti. João Daniel Alves está de volta agora para falar sobre isso. Por que, hein, João, que é importante reconhecer os sintomas da dengue e procurar ajuda médica logo? Oi, Suzana, exatamente, viu? É fundamental reconhecer, e você acabou de falar do clima, Poços exatamente nessa situação. Ontem choveu, hoje sol, ou seja, né, um clima propício aí para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas para falar um pouquinho mais sobre a dengue, nós vamos conversar agora com a médica Kaline Maria, que é aqui de Poços de Caldas. Ela é médica generalista. Doutora, quais são os sintomas da dengue? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a dengue, ela tem um quadro clínico com febre, com dores musculares, dores articulares, com exantema, que são manchas na pele, e também sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômitos. Só que existem alguns sintomas que são de alarme, que são sintomas que a gente preocupa um pouco mais. Que é quando a dengue ela se evolui para um quadro mais grave, que é dor abdominal intensa, vômitos persistentes, quadro de hemorragia, então aquele paciente que apresenta uma sufusão hemorrágica na pele. É quando aparece uma confusão mental, fica com irritabilidade. Já são casos mais graves, né? Sim, com certeza. Agora, doutor, alguns desses sintomas são também sintomas da Covid, que tem muito se falado na Covid, né? Como diferenciar, né, Covid e dengue? Então, a Covid, a gente viu durante a pandemia que ela comete muito o sistema osteoarticular. Ela dá um quadro de dores musculares, artralgia e febre também, que é muito semelhante à dengue. Só que, no caso da Covid, podem aparecer os sintomas respiratórios, que não são muito comuns no caso da dengue, como tosse, espirros, dificuldade para respirar. Então, aí nos ajuda a delimitar esse diagnóstico diferencial. Aparecendo o primeiro sintoma, quais são as orientações que a senhora daria para essas pessoas? Então, na presença de uma febre inespecífica ou uma febre mesmo com a presença da artralgia, que são as dores articulares, procure uma unidade de pronto atendimento para receber, né, a propedêutica adequada com o médico. O médico vai avaliar, vai ver o que é necessário e como será necessário tratar. Doutora, muito obrigado pelas informações. Tenha uma ótima tarde, viu? Muito obrigada, eu. Tá aí a gente falando com a doutora Kaline Maria, médica aqui em Poços de Caldas. Lembrando, né, Suzana, nunca é demais não deixar água parada em casa em nenhum lugar. É a prevenção para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite, como a Suzana disse, não só a dengue, mas também outras doenças. Suzana, eu volto contigo. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Obrigada, João. Boa tarde. No próximo bloco tem esporte aqui no EPTV1 com o nosso amigo Rafael Lemos. Diz aí, Rafa. Isso aí, Suzana. Depois dos comerciais, vamos falar sobre o início do mata-mata da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O intervalo é rapidinho. Continue com a gente.
Eu quero saber se você acertou a resposta da terceira enquete churrasqueadas. Qual foi o tipo de sal que eu usei para temperar a costela? Foi o sal entrefino, também conhecido como sal de parrilha. Durante a semana, a gente vai anunciar os premiados no site da iptv.com. E no próximo sábado tem mais churrasqueadas aqui na IPTV. Sou tudo que você usa. Estou em tudo que envolve o seu dia. Conforto, diversidade, sou uma potência na nossa economia. No campo ou na cidade, trabalho, desenvolvimento, eu sou prosperidade. Eu sou a indústria de Minas Gerais. Aqui nasci, me criei e tenho orgulho do que me tornei. Moderna e inteligente. Gera emprego e oportunidade para nossa gente. Sou o ontem, o amanhã e também sou o agora. Sou forte no Brasil e faço bonito lá fora. Sou a soma de esforços que gera resultados. Sou a união que faz crescer. Eu sou a força que sustenta o nosso estado. Eu sou a indústria mineira, o tempo todo com você. Oferecimento Fieng, pelo futuro da indústria. Tá na vida? Tá em tudo. Fim de ano premiado Alvorada. Concorra a mais de 200 mil em vales compra. 2 motos XRE e um Nissan Kicks. E aproveite as melhores ofertas. Panela de pressão Mega R$ 39,99. Arroz Eco R$ 17,99. Chocomil 1 litro R$ 2,99. Leite condensado Semil R$ 3,99. Coxa com sobrecoxa de frango R$ 8,99. Heineken Lata R$ 3,89. Beba com moderação. Supermercados Alvorada. 38 anos ao seu lado. Ravi consegue convencer o amigo a reconciliar com o passado. Falar existe, não adianta fugir ou negar. Até para você seguir em frente, você não acha que precisa olhar para trás e fechar essa história? E será que esse encontro inesperado vai mexer com a vida de Christian e Lara? Hoje, um lugar ao sol. Já voltamos e vamos falar de culinária agora. Hoje, Thiago Campos traz mais uma receita de macarrão pra gente. É o macarrão caprese, uma opção sem carne, barata e diferente. Dá uma olhada. Boa tarde, pessoal. Barriga tá roncando. Hora de mais uma receita de macarrão para você. Essa semana a gente vai aprender o macarrão caprese, mais um clássico italiano. Caprese nada mais é que a mistura desses 3 ingredientes que eu vou passar para você agora. Tomates do tipo cereja, queijo nozinho, manjericão fresco. E é claro, macarrão de sua preferência. Nós vamos confitar esses tomates cerejas. O que significa isso? Você vai pegar uma travessa de vidro assim, vai colocar um pouquinho de sal e azeite. Não precisa cobrir os tomates, tá bom? Dá uma misturadinha. E agora esses tomates vão para o forno. Pré-aqueça o forno antes de colocar os tomates. Coloque o macarrão para cozinhar. Não esquece de colocar sal na água, hein? Corte o queijo nozinho em pedaços grandes. Vamos ver como é que ficou os tomatinhos agora. Olha só. Eu deixei, gente, 20 minutos, tá? Mas pode ser uns 15 minutinhos. Essa textura do tomatinho fica uma delícia. A gente vai escorrer, tá? E jogar água. Por que a gente joga essa água aqui? Para o macarrão parar de cozinhar. Para a massa parar de cozinhar. Um truquezinho é você aproveitar esse azeite aqui, tá? Que ficou, e é a água, tá? Não usei tudo isso de azeite não, viu, gente? Isso é a água que saiu do tomate também. Você coloca o queijo aqui, ó, só para ele poder dar uma derretidinha, para ele ficar num ponto gostoso também pro prato. Agora vamos montar, né? Ó, o queijo deu uma leve derretidinha, é esse ponto que a gente quer. E os tomatinhos também, claro. A gente aproveita um pouquinho desse caldinho. Por último, as folhas de manjericão
fresco. Tá prontinho o nosso macarrão caprese. Um prato refrescante para os dias quentes. O manjericão fresco ele traz essa refrescância aqui no prato, tomatinho. É uma mistura perfeita, viu? Espero que tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais uma receita aí desse amigão macarrão. Um abraço. No Terra de Minas de amanhã, você vai ver toda a beleza do topázio imperial em Ouro Preto. Na culinária, um dos pratos mais tradicionais em Minas, o feijão tropeiro. Olá! A antiga Vila Rica é uma joia cravada nas montanhas de Minas. Coisa rara no mundo. Mas o Terra de Minas está aqui em Ouro Preto para falar de outra preciosidade, uma pedra que também faz parte da história da cidade. Hoje nós vamos conhecer a beleza e os mistérios do topázio imperial. Existe ocorrência de topázio em várias regiões do mundo, mas com as cores que ele apresenta na região de Ouro Preto, só existe nesse local, né? Depois de lapidada, a pedra, dependendo do tom da cor, tem valores que vão às alturas. Isso vai chegar na mão do consumidor aí na faixa de $60 mil só a pedra. Seria alguma coisa hoje em torno de R$300 mil. Por bem menos, a gente tem acesso a outra preciosidade de Minas. Essa não é rara, ao contrário, é marcada pela fartura, a comida mineira. Vai um tropeiro aí? Vamos aprender a receita juntos! No último domingo, o sul de Minas perdeu um grande artista. O mestre vidreiro italiano Mário Seguso morreu aos 92 anos em Poços de Caldas. Mas a contribuição dele para a arte feita em cristal é eterna. Trabalho que a EPTV mostrou várias vezes, inclusive numa viagem feita à Itália para mostrar as origens do cristal murano. Na reportagem especial que preparamos para você, a beleza de uma vida dedicada ao cristal. O vidro como forma de arte. Seu Mário Seguso dedicou a vida toda a essa arte. O café da manhã, praticamente, ele levava para o pai na fábrica, então entrávamos com 6 anos, 7 anos nas fábricas, víamos trabalhar, então, éramos empastados no vidro. O vidro era tudo aquilo que para nós representava a vida. História que começou em Murano, na Itália. O nome Seguso já entrou para a posteridade da arte do vidro. Em Murano, onde Mário Seguso nasceu em 1929, o nome da família está gravado no teto do museu, ao lado das famílias que fizeram e fazem parte da história da ilha italiana. Nós recebemos a dica de um morador de Murano sobre um lugar muito especial que fica meio escondido nessa galeria. Se trata da ex-igreja de Santa Clara. Hoje, o espaço se transformou em uma bela loja de vidros. A iluminação, a decoração. A EPTV esteve em Murano em 2018 para produzir o especial Mestres Vidreiros. A ilha fica a algumas milhas náuticas de Veneza. Tem apenas 5 mil moradores e sequer tem ruas, apenas canais. A economia gira em torno da arte dos cristais. O vidro artístico está por toda parte e o talento dos artesãos encanta. Mateu, que mora em Murano, é sobrinho do mestre Mário Seguso e, assim como o tio, faz gravações em vidro. Quando visitamos, ele falou sobre Mário Seguso. É um tio que mudou
a minha vida, porque treinou meu pai, depois de consequência, meu pai treinou minha irmã. Em 1954, Mário se muda para o Brasil a convite de uma empresa de São Paulo. Logo em seguida, abre seu próprio ateliê. Em 1965, o mestre vidreiro desembarca em Poços de Caldas. Quero que eu agradeço ao Brasil é o fato de me deixar trabalhar tranquilo, eu fiz aquilo que eu queria. Me deixou à vontade, mas totalmente à vontade. E isto não tem nada que parar. Ele veio daquela coisa europeia, muito rígida, né? Ele já buscava uma saída para isso. Ele queria fazer a história dele, né? Criar coisas com a cara dele, com a interpretação dele. Então, ele já veio com essa vontade para Poços de Caldas de começar algo diferente, né? A nossa ideia era fazer um vidro brasileiro. Eu queria fazer um vidro, se venho no Brasil, se estou acolhido no Brasil, se não existe no Brasil este tipo de arte, ou se existe, todo mundo fala Murano, eu posso ter também a ambição de fazer alguma coisa que se possa dizer este vidro é Brasil. Especialista na arte de fazer gravações em vidro, Mário Seguso passou a criar peças para que pudesse fazer suas gravações. A partir daí, não parou mais. Sua obra passou a ser reconhecida por todos os cantos. Em 2012, foi convidado a fazer uma taça de cristal comemorativa da 100ª edição do Campeonato Mineiro. Diversas exposições foram realizadas com a obra de Seguso. Uma delas, com a curadoria de Paulo Rossi, foi realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Quando a gente montou a exposição, a grande galeria do Palácio das Artes quase que ficou pequena para a retrospectiva da obra dele. Então a exposição foi montada com um forno a gás, onde as pessoas tiveram a oportunidade de ver todos os processos, né, de fabricação do vidro, né? Essa convivência profissional com o Mário, que ela foi se tornando cada vez mais estreita, fez com que a gente se tornasse amigo. A família Seguso está ligada à arte vidreira há mais de 700 anos e um dos sonhos de seu Mário Seguso era ver essa tradição ser mantida. Sonho que ele realizou em vida, primeiro com o filho, que deu sequência ao trabalho, e mais recentemente, nos últimos anos, com os netos, que também passaram a se dedicar à arte vidreira. E agora juntos carregam a responsabilidade de manter a tradição da família Seguso. Eu acho que o sonho de qualquer pessoa com as características do meu pai é ver que esse sonho não acabe, né? E foi tão cativante, né, que esse sonho é continuado com muita alegria, com muito respeito, com muita responsabilidade, né? Guilherme e Rodrigo, que se formaram em engenharia da produção, contam que cresceram vendo o nono trabalhar e, ao mesmo tempo, ensinando eles o ofício da arte em vidro. Ele ensinava a gente a desenhar, a gente ficou vários anos aprendendo a gravar também com ele. Então ele sempre buscou inserir muito a arte na gente, passar todo esse conhecimento que ele adquiriu em tantos anos, né, de estudos, de dedicação à arte e tudo mais. Então ele sempre foi uma pessoa muito próxima nossa. Fiquei muito em volta dele quando ele fazia gravação, estava mexendo com cerâmica, argila. Ele sempre fez tudo muito apaixonado, foi muito apaixonado por arte, né? Então ele conseguiu transmitir isso pra gente, tanto pra mim quanto pro meu irmão. Com essa convivência com o avô, assumir os negócios e manter essa tradição da arte vidreira na família foi uma transição natural. Nunca foi imposto em momento nenhum, foi uma coisa que a gente saiu, foi estudar fora, tudo. E com o tempo a gente falou assim, a gente já vivia muito isso, então foi uma transição bem natural. A gente sempre ajudou aqui, né? Nunca enxergou a fábrica como trabalho, né? Não era o trabalho dele, não era o trabalho do meu pai. Era uma extensão da nossa casa, né? Fazia parte do nosso dia a dia. Quase 70 anos depois de chegar ao país, seu Mário Seguso morreu no último domingo, aos 92 anos. Eu quero lembrar-me de meu tio como a pessoa que quando saiu da Itália levou com ele toda a tradição de Murano, misturando depois esta tradição de Murano, do vidro, onde tem a sua família Seguso, que nasceu aí, misturando com a tradição do Brasil.
criando uma coisa nova, mudando a visão da vida, mudando a visão do vidro. Aqui no Brasil, onde é considerado um dos precursores da arte vidreira, Mário Seguso fez muito mais do que uma arte que sim, orgulhosamente podemos dizer que é brasileira com inspiração em Murano. Aqui, construiu uma fábrica para manter essa tradição e também uma família que vai continuar perpetuando o nome Mário Seguso. Ele conseguiu concretizar os sonhos que ele tinha, ele saiu da Itália, ele veio para o Brasil com um sonho, conseguiu começar esse sonho, conseguiu fazer o sonho crescer, passar esse sonho adiante, né? E a gente tem muita honra de poder continuar nisso, de poder seguir esse caminho, né? Ele faleceu, mas isso aí não foi uma coisa, agora vamos ter que dar continuidade. Foi uma coisa natural, que o gostoso é que ele pôde acompanhar isso, né? Não foi, ele viu, né, a família seguindo o sonho que ele deu início, né? Ele está feliz, né? Com certeza. Existe uma definição do trabalho que meu pai sempre me ensinou, que eu acho fantástica, né? O nosso trabalho é um verdadeiro duelo. É o tempo, o homem, a matéria e o fogo. Esses 4 elementos têm que participar da execução, né? Então, é muito importante isso. Então, ele sempre, muito criterioso, muito exigente, ele partia do desenho até obter o que ele queria, né? E como artista, a hora que ele chegava no que ele já queria outra, né? Já queria outra coisa. O legado deixado pelo mestre é importantíssimo e muito grandioso, não só para a nossa região, também para o Brasil e para todo o mundo. Boa tarde, gente. Ótimo sábado para todo mundo. Começa hoje o mata-mata da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O Poços de Caldas joga logo mais às 7h30 da noite contra o América de Teófilo Otoni no Ronaldão. É o jogo de ida da fase quartas de final. E o Vulcão ganhou um reforço de um torcedor especial. Estou passando aqui para desejar uma boa mensagem, uma boa sorte, porque eu sei que vocês estão nas quartas de finais aí, buscando acesso. E dia 20 vocês têm um jogo aí muito importante, né? E só queria mandar mensagem e dizer a vocês que se vocês chegaram até aqui é porque vocês têm condições, só que tem que querer mais. Só até as quartas não interessa nesse momento, interessa agora já passar a próxima fase. E para vocês passar a próxima fase, com certeza, você tem que fazer muito mais do que vocês estavam fazendo até agora. E que moral, hein? Muricy Ramalho, tetracampeão brasileiro como treinador. O VEC joga, mas só amanhã. A partida vai ser às 10 da manhã deste domingo contra o Araxá no Estádio Municipal. Depois de uma derrota na última partida da primeira fase, o técnico português Thiago Miguel quer o time com outro ânimo para esse novo desafio. Um jogo difícil. Quartos de final, uma equipe ficou à nossa frente na classificação geral. Estamos a treinar forte, treinar com mais intensidade que treinámos a semana passada, foi o que nos faltou no último jogo. Agora temos de ir buscar a qualificação, treinando cada vez mais forte, com uma mudança de mentalidade, porque a nossa mentalidade tem que mudar para acreditar na vitória, é preciso acreditar. E, então a gente tem que pensar no trabalho coletivo e todos juntos como um só. Tanto o Vulcão quanto o VEC vão decidir a vaga na semifinal fora de casa no outro final de semana. Os dois não podem empatar as duas partidas ou serão eliminados, uma vez que não tem disputa de pênalti nessa fase do mata-mata da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. América de Teófilo Otoni e Araxá, os respectivos adversários, avançam em caso de 2 resultados iguais.
E hoje tem galo pelo Brasileirão, hein? O Atlético recebe o Juventude às 7 da noite pela 34ª rodada da Série A e conta com um ótimo aproveitamento, o fator casa, para dar mais um passo rumo ao título do Brasileiro. Mesmo com 98% de chance de título, o discurso no Atlético não muda. Pés no chão. Preferência é ganhar os jogos primeiro, né? Acho que para falar em título a gente tem que ganhar os jogos. E ganhar em casa virou uma especialidade do Galo. Em 16 jogos no Mineirão foram 14 vitórias, um empate e só uma derrota. Aproveitamento de quase 90%. Um incentivo e tanto para a torcida. Não à toa, os atleticanos vão lotar o Mineirão mais uma vez contra o Juventude. Igual uma final. Agora a reta final para a gente poder ser campeão. 2-0. Pro Galão, já é campeão já. Desejo que não sai da cabeça da torcida. E contagia o elenco. Mesmo num dia que eu não estiver bem, vontade da minha parte não vai faltar. A gente está pensando em jogo a jogo, nosso pensamento é no jogo contra o Juventude. E uma última informação sobre a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O jogo do Santa Ritense acabou agora há pouco. O time enfrentou o Manchester em Juiz de Fora e foi derrotado por 1-0, gol de pênalti marcado por Breno. Com o resultado, o Santa Ritense precisa vencer o jogo de volta, uma vez que tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Essa partida está marcada para domingo que vem, às 10 da manhã, em Santa Rita do Sapucaí. Volto com você, Suzana. Muito obrigada, Rafa. 1h em ponto, o EPTV1 está terminando. Gratidão pela companhia, uma ótima tarde para você. E a gente volta a se encontrar hoje à noite, tá bom? No EPTV2. Até mais tarde, se cuida.